Sejam bem-vindos a mais um Filosofia para Todos aqui direto da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. E hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu tenho visto muito aparecer na internet e tem me lembrado do saudoso Abu Janra, que tinha lá seu programa Provocações, e ele sempre em determinado momento ele perguntava para os seus convidados o que é a vida. E essa pergunta ela é tão profunda, tão difícil de responder, que talvez todo mundo tenha uma resposta diferente para essa pergunta. Queria filosofar um pouco sobre isso com vocês hoje. E para falar sobre isso, eu fiquei muito pensando sobre a história humana. O quanto a história humana mudou ao longo dos séculos, dos tempos, e o quanto também, durante essa mudança da história humana, os filósofos mudaram a forma com que eles viam essa questão da vida. A gente tem o nascimento da filosofia na Grécia, né, como nós conhecemos hoje, por mais que existam escolas de filosofia no Oriente, né, como os Vedas, o Taoísmo, o Confucionismo, mas a filosofia, como a gente conhece hoje, nasceu na Grécia. E esse tema, gente, o que é a vida, ele sempre foi um tema muito debatido pelos filósofos. É um tema central em muitas filosofias, porque responder o que é a vida é uma forma de responder o que a gente está fazendo aqui. Quem somos nós nessa história do universo? Então, responder o que é a vida não responde só o que ela é em termos biológicos, mas responde ela no sentido de qual é o sentido dela. Qual é o propósito da existência humana? Será que a gente é só um grande acidente biológico que acabou nos gerando através de um processo de evolução? Ou será que nós realmente fomos criados por uma consciência superior, um ser superior, e através disso nós temos uma necessidade de entender para que a gente serve? E aí o que é a vida se torna uma coisa quase utilitarista. Qual é a utilidade de estar vivo? E será que precisa mesmo ter uma utilidade para a gente estar vivo? Ou simplesmente só estamos vivos? Alguns filósofos gregos, eles acreditavam que a vida era algo próprio da matéria, que a vida é eterna dentro da criação e que ela vai surgir quando as condições são favoráveis. Então muitos filósofos gregos olhavam para a vida como algo natural, algo que simplesmente aconteceu, que não tinha um porquê, mas que foi acontecendo, e pelo fato de acontecer, é algo que vai estar sempre relacionado à matéria ou existência. Um dos filósofos gregos, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o Aristóteles, ele considerava que a vida era uma forma da felicidade de ser vivida. Então, ele acreditava que o sentido, o propósito da vida é ser feliz, do jeito que cada um de nós escolhermos isso. E a gente pode pegar um filósofo mais aqui do nosso tempo, chamado Foucault. E o Foucault, ele acreditava que a vida, o propósito da vida, o que quer que seja, tinha relação com a gente se ocupar de nós mesmos. E essa ocupação como uma forma de vida, como uma arte de viver. Então o que seria ocupar-se de si mesmo? Seria produzir, seria fazer coisas que a gente gosta, seria atender a desejos nossos, e isso nos ajudaria a ter uma autonomia de pensamento, uma autonomia de agir e uma autonomia de comportamento que no fim fariam com que a gente pudesse levar a nossa vida para onde nós quiséssemos. Então, muitos filósofos, como o Tales de Mileto, né, que seria o primeiro filósofo, o Demócrito, o Epícoro, o Lucrécio, Platão, todo esse monte de filósofo antigo aí, desde a época deles, ele já vem com essa ideia de que a vida é algo natural, ela vai acontecer.
ela é uma consequência do mundo manifesto e material. Mas aí os filósofos mais modernos vão tentar trazer algum tipo de explicação para o que é a vida. E aí, como eu disse, né, eu fui dar uma olhada também na história humana, para a gente fugir um pouco só de buscar um sentido ou um propósito na vida. Eu acredito muito que nós elegemos os propósitos que nós queremos na vida. Nós damos propósito para a nossa vida quando a gente escolhe aquilo que a gente quer. Mas o que é a vida? E aí quando a gente olha para essa pergunta, se ela tiver um cunho mais desses filósofos antigos, ela pode ser simplesmente um grande acidente cósmico que aconteceu e a gente está aqui porque a gente está vivo. E talvez não tenha um grande sentido na vida. Então a vida ela seria uma expressão da criação, não de alguém ou de algo, mas da criação do próprio universo em si, e que a gente está vivendo porque a nossa biologia nos empurra instintualmente para viver e para reproduzir, para se alimentar, para de alguma forma se resguardar, para não ser morto. Então eu acho que a gente tem alguns instintos que vão ali nos indicando caminhos e nós vamos desenvolvendo a personalidade e a forma de agir no meio social que a gente vive, para que a gente possa coexistir. Agora, se a gente for para uma pegada mais mística, a gente pode entender que a vida, então, ela é o fruto da criação de algo, uma consciência superior, um Deus superior, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse sentido, se existe, então, um propósito da minha criação, acredita-se então que se espera de mim algo. Afinal, se eu fui criado com propósito, espera-se de mim algo. E aí a maioria das visões espirituais, religiosas, vão para esse caminho dessa criação e desse propósito em que nós vamos acabar olhando para nós de uma maneira em que a gente tenta dar um sentido, ou pelo menos descobrir o que é que a gente está fazendo aqui. Quantas vezes a gente não deve ter parado na nossa vida e fala, meu, o que eu estou fazendo nesse mundo? O que é que eu tenho que fazer aqui? Com o que eu tenho que trabalhar? Qual é o meu dom? Com o que eu vou me expressar melhor nesse mundo? Então a gente acaba associando muito o que é a vida com o sentido da vida quando a gente tem algum tipo de ambição espiritual. Porque a ambição espiritual, ela inevitavelmente, ela traz uma tentativa de entender o que a gente está fazendo aqui, e ela traz muitas vezes uma ideia de uma evolução, de que se eu descobrir o que eu tenho que fazer aqui, eu vou evoluir. E aí o sentido da vida acaba sendo atrelado a isso. O nosso amigo Aristóteles, como eu falei, falava que o sentido da vida é a aquisição da felicidade, ou eudaimonia, como era chamado. Então, era para ele considerada essa uma característica mais alta, mais desejada. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para buscar a felicidade, a gente entende que a felicidade ela não é um estado constante. Ela é feita de pequenos momentos, de pequenas coisas que, de alguma forma, constituem e criam momentos de felicidade. A gente não consegue viver num estado de felicidade o tempo todo, porque a gente tem momentos em que talvez um ente querido morra, talvez um animal de estimação morra, ou a gente perca o emprego que a gente gostava. Essas coisas acabam colocando a gente numa posição de infelicidade. E a vida, na verdade, ela é a vivência de diferentes emoções. Eu talvez não consiga entender o que é uma felicidade genuína se não entender o que é uma tristeza genuína. Eu talvez não consiga entender o que é a caridade se eu não tiver por onde praticar a caridade. Quando a gente olha para como a nossa sociedade se organiza e tudo, a gente vê que existe, de um lado, muita alegria, muita felicidade com algumas coisas, muitos privilégios, e de outro lado existe também muito sofrimento, muita dor com uma série de coisas. E parece que essas coisas, elas sempre fizeram parte da nossa história, e na verdade elas fizeram. Essas diferenças, elas vêm diminuindo
ao longo da história da humanidade. Diferenças que eu digo em qualidade de vida. A qualidade de vida, inegavelmente, ela aumentou. A gente tem milhares e milhares e milhares de dados para mostrar isso. Mas mesmo assim, vivendo no tempo que a gente vive, a gente sente que tem coisa errada, que tem muito sofrimento no mundo, que tem muita coisa ainda que não tá legal, que não tá bacana. E quando a gente. E olha que maluquice isso, né? Quando a gente pega dados históricos, a gente olha que a gente nunca esteve, enquanto humanidade, num momento tão bom. Quando a gente pega índices básicos como alfabetização, saneamento básico, erradicação de fome, tudo isso tem problemas imensos no mundo ainda. Ainda tem fome no mundo, ainda tem, mas não é como era antes. Tem um dado que eu estava estudando outro dia que eu achei muito interessante. Hoje uma das maiores causas de morte de jovens no mundo, infelizmente, é o suicídio. E a gente olha para isso como algo que precisa ser olhado com muito carinho, porque existe uma sociedade construída de uma maneira que ainda leva as pessoas a não quererem mais viver nesse mundo, porque não enxergam uma oportunidade, porque não se veem ouvidas, porque não conseguem realizar os sonhos, não conseguem atender a expectativas muitas vezes autoimpostas ou impostas pela sociedade, ou até por uma questão química, né? Então a gente tem ali casos que podem chegar a isso. Hoje é uma das maiores causas, mas se eu contar para vocês que teve um estudo da universidade, se eu não me engano foi a Universidade de Oxford, que descobriu, através de um levantamento arqueológico, que num determinado período do Império Romano, 1 em cada 3 homens de 15 a 25 anos se suicidava. Olha, gente, olha, vou repetir. 1 em cada 3 jovens do sexo masculino de 15 a 25 anos se suicidava. 1 em cada 3. Eles descobriram isso olhando para túmulos e tentando descobrir ali por que aquelas pessoas tinham morrido e começaram a chegar nesses números alarmantes para aquela época. Era uma epidemia isso. Hoje a gente não tem 1 em cada 3 jovens fazendo isso. Esse número é maior, ainda é muito grande, mas não, essa proporção mudou. Isso mostra que por mais que a gente olhe para o nosso mundo hoje e a gente veja que o nosso mundo não é o ideal, está cheio de problemas, cheio de desigualdades, ele é melhor do que ele já foi. Ele não é perfeito, ele está longe do ideal, então não estou nem romantizando esse mundo de hoje, mas ele tá caminhando para algo melhor. Talvez o que tenha piorado com o tempo foi a nossa relação com a natureza. A gente era muito mais integrado com a natureza e isso de alguma forma fazia com que a gente não sofresse tanto com a natureza como a gente está vendo ultimamente acontecer. Esse ano, agora 2024, vai ser o ano mais quente da história registrada humana e a gente está vendo que a coisa não está tão fácil, né? O Monte Fuji é a primeira vez desde que temos registros do Monte Fuji que no outono não está terminando lá com neve no pico do monte. Então a gente está vendo que em questão de aquecimento global, da gente ter mexido nessa dinâmica da natureza de uma maneira muito agressiva, isso está trazendo para a gente agora problemas sérios. Mas, quando a gente olha então para essa história, para essas mudanças, parece que não importa o tempo que a gente vive, a gente vai continuar perguntando o que é a vida. Para que serve a vida? Por que eu estou fazendo aqui? E aí os filósofos vão tentar responder isso de maneiras diferentes dependendo do seu tempo. Então, eu citei Aristóteles com a busca pela felicidade. O Platão, ele vai acreditar que a gente tem uma alma imortal que consiste em razão, em coragem, em instintos. E aí quando a gente equilibra isso, a nossa vida ganha um propósito e um sentido. Uma outra escola muito famosa da antiguidade que tem sido ressuscitada ultimamente é o estoicismo. E ele vai olhar muito para aquela questão de que se a gente se livrar
do controle dos desejos, das paixões, de emoções exageradas, que a gente vai alcançar um estado de apatia, e essa apatia para os estoicos não era você não sentir, não era uma insensibilidade, era algo simplesmente de não deixar as emoções tomarem conta, de que aí a vida seria regrada então por essa razão, em que as emoções serviriam à razão e não teriam ali um caminho para se expressar. O que é a vida então na Idade Média? Na Idade Média a vida era de alguma forma fazer o melhor possível aqui na Terra para que quando você morresse você pudesse viver a vida eterna ao lado de Deus e não buscar uma vida boa aqui. A gente vai ter uma cisão disso na igreja, né? Quando a gente tem o protestantismo, algumas vertentes protestantistas, elas vão falar, não, você não vai ter só a recompensa do paraíso quando você morrer. Você vai ter a recompensa aqui também, você tem que fazer da sua vida o paraíso. E aí passa-se a entender que o que é a vida para essas vertentes protestantes é uma forma de você viver o paraíso em terra. Então a vida é uma forma de você começar a construir isso, a de alguma forma você começar a criar aqui o paraíso que você tanto busca, que você tanto quer ir atrás. E aí, o que eu, né, enquanto estudante de filosofia, não sou um filósofo, mas sou um estudante de filosofia, e o quanto eu, estudando ao longo da minha vida tantas tradições religiosas como o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, racionalismo, cabalá, o quanto eu olhei para isso e tentei pegar desses lugares o que eles falam sobre o que é a vida e o que eu acho, né? Qual a minha opinião sobre isso? Eu acho que no fundo, a vida ela é uma grande escola. Ela é uma grande sucessão de experiências. Parte muito de nós julgarmos essas experiências como positivas ou negativas. Cabe muito de nós olharmos para essas experiências de uma maneira que elas podem ser tidas como aprendizados ou como traumas, e muitas delas são traumas mesmo, são extremamente traumatizantes, e a gente muitas vezes precisa de um tempo para ressignificar aquilo e transformar aquilo em outra coisa. Então, para mim, a vida, talvez a melhor resposta que eu tenha a dar é que a vida é uma grande escola que está ensinando a gente o tempo todo. E talvez o melhor propósito que a gente possa dar para a nossa vida seja viver essa vida da melhor forma. Aprender onde eu puder aprender, ensinar aonde eu puder ensinar, olhar para os meus desejos e ver o que realmente eu quero, o que realmente é sadio para mim, e ir lá e realizar esses desejos, que eu posso chamar de desejos, posso chamar de sonhos. E mesmo que eu viva uma vida de limitações, eu não tenho dinheiro ou tempo para fazer tudo o que eu quero, realizar todos os meus sonhos, mas que pelo menos eu possa almejar ter muitos sonhos, para que eu possa em algum momento da minha vida tentar realizar alguns desses sonhos. Eu gosto de dizer para todo mundo para não ter um sonho apenas. Porque quando a gente tem um sonho, a gente pode cair na armadilha de realizar esse sonho e depois não ter mais o que fazer. De olhar para a vida e falar, nossa, eu realizei o maior sonho que eu tinha, o que eu vou fazer agora? E talvez esse seja o grande segredo do que é o propósito da vida, que é estar sempre achando propósitos para ela. Sempre estar buscando perseguir sonhos, sempre perseguir viver sonhos. Talvez a gente possa ser humilde de ter sonhos simples de serem realizados. E talvez a gente possa sonhar grande de ter sonhos complexos, difíceis, quase impossíveis para ser realizados. Para que tudo isso sejam combustíveis, para que a gente possa ter uma vida plena de busca de propósito. Talvez quando a gente esvazia nossa capacidade de ter um propósito de vida, ou quando a gente só sonha muito alto, e esquece que a vida é feita muitas vezes de pequenos detalhes, de pequenas conquistas, a gente esquece de celebrar as pequenas coisas e parece que a nossa vida não tem nenhum sonho sendo realizado, não tem nenhum propósito sendo realizado. Acho que a gente pode aproveitar esse tempo dessa escola de vida, dessa experiência, para tentar mirar em usar esse tempo
para fazer alguma coisa que pode até ultrapassar o sentido da minha existência. Talvez a vida seja aprender com as experiências e deixar um legado, deixar algo que possa servir de exemplo, de modelo para as gerações futuras, para o seu filho, para sua filha, para os seus alunos, para seus parentes ou para quem vier depois de você. Porque, com certeza, pode ser que você não deixe um legado como um grande livro, um best-seller que vai ser lido para todo mundo, mas o simples fato de você estar vivo faz com que você tenha diferença no mundo, faça diferença no mundo. Não só no mundo, mas também na vida das pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes o seu legado é algo tão simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa para ver o mundo de uma maneira diferente. Talvez a vida seja feita para que a gente possa se tornar aquilo que a gente quer. Talvez para a gente poder buscar a melhor versão de nós mesmos através das experiências e das vivências que a gente tem. Talvez seja para buscar felicidade e para que a gente possa ampliar nossa consciência, florescer enquanto ser humano. Talvez seja para a gente experienciar a profundidade das emoções humanas. Talvez seja para a gente descobrir se a nossa vida é feita por nós ou se estamos destinados a chegar em algum lugar. Por que não desafiar essa crença? Por que não experienciar essa crença? Se realmente minhas decisões me levam a lugares que eu quero, independente do que eu decido, ou será que meu destino já está traçado? Será que a minha vontade maior, a minha essência já me leva no caminho de um destino? Ou eu ainda tenho um livre-arbítrio para escolher no meio do caminho experiências diferentes, erros e acertos diferentes? O quanto que eu posso realizar trabalhos, o quanto que eu posso colocar emoção, sentimento nas minhas crenças, nos meus sonhos, meus objetivos, e o quanto isso pode trazer para mim um ganho de experiência único. E talvez, bem talvez, naquele último suspiro de vida que a gente tenha, naquele último momento em que a gente está no nosso leito de morte, ou prestes a morrer, com a consciência de que a morte está presente, está próxima, o quanto que nesse momento, talvez a maior resposta do que é a vida seja olhar para trás e ver o que foi a sua vida. Talvez a resposta de o que é a vida só venha nesse último momento, de olhar para trás e falar, o que é a vida? E talvez a resposta seja ter feito tudo que eu fiz, não me arrepender dos aprendizados, talvez me arrepender do que eu não fiz, talvez não ter colocado mais energia em determinadas coisas que eram mais importantes, talvez ter colocado energia demais em coisas que não eram tão importantes, e talvez a grande resposta no final seja: a vida é uma grande experiência onde saber equilibrar, aonde colocar minha energia, minha atenção, pode me trazer um aprendizado válido para que eu chegue agora, nesse último momento, e que eu olhe para trás e quando alguém me perguntar o que foi sua vida, eu respondo, foi algo que valeu a pena. Espero que a vida de vocês seja algo que vale a pena. Espero que a vida de vocês seja algo que seja vivido da melhor forma possível. A gente se vê na semana que vem em mais um Filosofia para Todos. Um beijo, até lá!